Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez. Hoje é dia de, não é um podcast, mas é uma conversa com uma pessoa que eu gosto muito, admiro bastante e trazer um pouco mais da história da nossa empresa, da nossa história até aqui. E afinal de tudo é sobre pessoas, então vamos lá ter esse bate-papo legal. A gente está nessa pegada hoje tentando vir um pouco mais para as redes sociais, eu principalmente. Então eu quero trazer um pouco mais da nossa realidade do dia a dia, dificuldades, um pouco da nossa história e bora lá na nossa conversa que vai ser bem legal. Fala pessoal, aqui quem fala é o Rafael, somos a Pioneiro Web, empresa de acabamentos, estamos aí no mercado há mais de 8 anos, é um mercado que não é fácil, a gente tem que admitir, mas seguimos em frente, seguimos lutando, sem desistir, batendo de frente com os desafios e graças a todo o suporte que a gente se dá um para o outro, estamos aqui seguindo e em pé. É isso, eu acho que hoje, né, Rafa, o nosso intuito é trazer um pouco mais uma troca de ideias. Hoje a gente é sócio na empresa, então falar um pouco como aconteceu isso, o porquê que aconteceu isso também e falar tudo que acontece no nosso dia a dia, nada muito enrolativo, mas algo bem objetivo e real, principalmente, sabe? Então acho que não só a gente tem dificuldades e passa por muita coisa que é semelhante. Um pouco sobre a nossa história, né? A Pioneiro Web ela iniciou praticamente 8 anos atrás, não com CNPJ, iniciou só com a vontade de vender mesmo. Eu comprava de uma empresa e tentava vender na internet. Isso tudo surgiu por causa de uma ideia que eu me aproximei de um cliente meu na parte da imobiliária e eu quis estar mais próximo dele, do sócio dele, porque eu vi muito potencial em ambos e também vi potencial na empresa. E eu gosto de empreender, sou sincero, sempre gostei de desafios e queria algo a mais além da corretagem. Fora que a corretagem consome muito, mas eu queria algo a mais. Então, na época, comecei a fazer uma parceria com essa empresa, há 8 anos atrás, e tentei vender, lembro na época de até bitoneira, no Mercado Livre e o LX eu tentava vender. No início, acredito que nos 2 primeiros anos assim de empresa, só problema, só BO, pepino para resolver, tirando dinheiro da minha pessoa física para botar dentro da empresa, porque o negócio não acontecia, mas a vontade era muito grande. Então, desistir nunca foi uma opção. E eu fiquei ali tentando, batendo, dando soco em ponta de faca. E até um determinado momento que a gente acertou um produto X, né? Ali próximo a 2019, 2018 para 2019, a gente estava não entrando em pandemia ainda, mas a era digital estava vindo com bastante força já. E eu tive a ideia de anunciar um produto que é vaso sanitário na internet, como eu anunciava imóvel para vender, em tráfego pago e aquela coisa toda. Eu nunca me esqueço, eu acho que naquela época eu investi R$ 1.000 em campanha e eu vendi 15 no mês, coisa que eu nunca tinha vendido. Então, olha, para ter vendido 2, 3 mil era um trabalho, sabe? Só quando pegasse uma consultora, algum caso bem específico, mas de faturamento mês nessa empresa nunca tinha passado 2, 3 mil. E nesse mês que eu investi em tráfego pago no vaso sanitário, a gente teve quase 15 mil de venda. Investi na época R$ 1.000 em tráfego pago no mês e teve esse valor de venda. Então foi uma coisa que eu pensei, opa, eu acho que eu descobri alguma coisa. E ali eu continuei tentando, aí no segundo mês eu já investi 2 mil e alguma coisa, já saí de 15 mil para 20 e poucos mil, e ali foi indo. Eu entendi que quanto mais eu investisse na ferramenta, automaticamente mais eu venderia. E ali onde realmente começou a Pioneiro Web. Ali a Pioneiro Web começou a traçar o seu objetivo, que é onde a gente está hoje, e ali começou realmente a história de uma empresa, né? Foi onde eu comecei a criar o CNPJ e tudo mais, e nisso comecei a contratar vendedores, e eu sempre, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que prezo muito pelas amizades e pessoas de do antigo Robson, vamos dizer assim, da minha infância, da minha adolescência. E nisso trouxe um primo meu para trabalhar comigo como vendedor,
trouxe outro amigo meu, e aí trouxe o Rafael, que Rafael a gente é amigo de infância e já fomos irmãos, nossos pais já foram casados. E eu, pô, trouxe o Rafael, naquela época ele trabalhava em shopping, né? Pô, tinha lá o salário dele, trabalhava todo dia de carteira assinada e tal. E a gente, por ser uma loja online, trabalhávamos em casa, no celular ou no computador, né? Então, eu sei que isso era um desafio para todo mundo, né? Talvez até hoje seja o desafio da pessoa que trabalha em home office ou no próprio e-commerce. E aí na época eu falei pro Rafa, né? Falei, Rafa, vamos lá. Eu acho que eu fiz o convite, se eu não me engano, na virada de ano. A gente passou a Exato. virada de ano junto e eu falei, cara, vamos lá, vamos comigo nessa ideia que eu acho que vai dar certo. A gente tava na época, sei lá, faturando 50, 60 mil por mês aí em venda. E só que eu acreditava muito no projeto, como eu acredito hoje. E aí, pô, eu falei, cara, vamos embora. E aí foi, né, Rafa? E aí aconteceu, né? Deixa ele falar um pouquinho. Isso, aconteceu. Engraçado que a gente se encontrou foi na cidade de Porto Belo, onde mora o meu pai, na verdade. E ali fazia uma média de 2 a 3 anos que eu não ia para Porto Belo ver a minha família, meu pai, meus irmãos. E naquele ano eu decidi ir. Eu já estava casado, decidi ir. E porventura o Robinho, eu avisei ele que eu estava indo para a região, a gente se encontrou, conversa vai, conversa vem, e daí veio essa grande oportunidade, que desde o início até hoje eu enxergo isso como uma grande oportunidade, porque eu sei o caminho que eu tracei dali até hoje, e para mim isso foi gratificante porque eu sabia que eu estando do lado do Robson, que sempre foi uma inspiração para mim, não desde da época que ele começou como corretor, e sim desde a adolescência, onde eu ficava no banco, no nosso time, vendo ele jogar em campeonato de futsal, e desde ali vem uma admiração, um carinho, uma amizade, que para mim sempre foi muito, muito importante. E ele me trazendo para Pioneiro Web, eu não enxerguei só uma oportunidade de trabalho, mas sim de me reaproximar como amigo e irmão dele. Porque a gente sempre se considerou irmão pelo fato de nossos pais terem sido casados. E isso para nós foi muito bom, principalmente. E posso dizer que para Pioneiro Web também foi. Porque a gente tinha ali o vendedor, né? Ele vendia uma média de 40, 60 mil. E no meu primeiro mês, por eu já ter experiência na parte do shopping, de vendas e tudo mais, eu consegui faturar 94 mil, eu lembro muito bem, foi num janeiro. E dali pra frente eu vi que não era só uma oportunidade de ganhar dinheiro, e sim de evoluir como profissional de vendas, onde eu consegui me destacar no qual onde era o meu trabalho, que era no shopping, eu não conseguia chegar nesses números trabalhando quase 12, 10 horas por dia, principalmente na temporada. Então eu falei, opa, isso aqui vale a pena, isso aqui é algo que vai mudar a minha vida, eu sinto isso, sempre foi de sentir coisas boas, ou coisas que podem fazer a diferença na vida da pessoa. E cara, eu agarrei com toda a fé, coragem, acreditei no processo, principalmente vindo do Robson, que é uma pessoa que, como eu falei, sempre acreditei, sempre me inspirei muito. Então eu sabia que não tinha como dar errado. Mesmo entre trancos e barrancos, a gente está aqui. Hoje já se passou 6 anos, quase 7 anos que eu estou na empresa. E graças a Deus a gente conseguiu dar um passo muito importante, que foi a nossa sociedade. E eu acredito que a partir disso, o nosso respeito conseguiu um patamar maior entre um e o outro. Porque antes eu entrei como funcionário, e então tínhamos que ter uma certa hierarquia, por mais amizade e irmandade que já tínhamos. Só que o Robson sempre viu, pelo menos foi sempre que eu senti e achei, que eu não era só um vendedor que estava ali para ganhar dinheiro. Eu tinha a visão de dono. A visão de dono de se preocupar com custos, se preocupar com pagamentos, se preocupar com os clientes, não só na minha venda, sim, tentando sempre fazer um pós-venda mais do que caprichado. Então, acredito que ele viu todas essas qualidades e viu, é um tipo de pessoa que eu quero que esteja do meu lado. E foi sempre seguindo esse caminho de
visão de dono, de se preocupar, de cuidar da empresa além de cuidar das minhas vendas. E a partir disso a gente passou por tantas mudanças que o Robson pode falar muito mais em relação a entrar funcionário, sair funcionário. Chegou até um momento, né, irmão, que ficamos só eu e ele na empresa, ele atendendo, eu cuidando do suporte, das entregas, tinha saído das vendas e ele assumiu por conta de mudanças que a gente fez na empresa. E olha só quanta coisa a gente já passou, né? Eu acho que isso é uma dor de qualquer empresa, onde às vezes a gente contrata pessoas que não, além de não entregar, não tem essa importância, não se importam com o CNPJ. Então é legal, é gratificante. Foi Verdade. difícil, tivemos que reduzir nossos salários, mas eu acredito que tudo isso foi por um bem maior. E a gente ainda vai colher muitas coisas, grandes coisas, se Deus quiser. Eu acho que, voltando, pegando um pouco do gancho do que o Rafa falou, sabe, turma, o Rafa, ele entrou como um colaborador, sempre costumo falar assim, e, e eu sempre eu vejo potencial nas pessoas, quem me conhece sabe. Às vezes eu vejo potencial em quem não tem, como eu vejo potencial em quem tem, e eu fico batendo na tecla disso até a pessoa, sei lá, melhorar e fazer acontecer. Então, sempre fui muito assim, acredito mesmo nas pessoas, acho que todo mundo tem uma chave que às vezes precisa ser virada e precisa ser mudada, vamos dizer assim. E a gente começou ali, o Rafa começou como colaborador, na época chegamos a ter 3 colaboradores, incluindo o Rafa, fora eu, né? Nem tudo na parte de venda, só que às vezes a gente começou a perceber também que o menos era mais com o passar do tempo, e enfim, fomos indo, e com o passar do processo, imagina, são 8 anos de tentativa de empresa, 6 anos vai fazer de CNPJ, então esses 6 anos aí teve muito amadurecimento, sabe? Teve muita mudança. Eu sempre trabalhei na parte da imobiliária, então hoje na imobiliária eu não tenho estoque próprio, eu não preciso ter logística própria, eu não preciso tirar uma nota fiscal, eu não preciso estar preocupado com a parte de pós-venda de produto, que pode acontecer de dar algum problema ou não, garantia, enfim, tem inúmeros processos que hoje acontece na Pioneiro Web, que eu nunca vivi como corretor, como dono de imobiliária. Então, tudo foi muito aprendizado no decorrer do caminho e chegou um ponto, igual o Rafa comentou, que quando eu vi que, poxa, eu estava tentando relutar pela empresa e tudo mais, que eu pensei, cara, eu acho que o menos, nesse momento o menos foi mais realmente, a gente enxugou a empresa naquele determinado ponto que a gente precisava, ficou só eu e o Rafa, e quando ficou só eu e ele, eu pensei, cara, eu acho que nada melhor do que valorizar quem está comigo desde o início, e foi trazendo ele como sócio, com uma participação na empresa, porque eu acho que isso era importante para trazer ele para o mundo como dono e não só como vendedor, para a evolução tanto dele quanto da empresa também. Acho que a empresa precisava de alguém assim nesse momento, que foi o que aconteceu. E a gente viu que isso somou muito no decorrer do tempo, né? Mas foi muito trancos e barrancos, a gente teve muita dificuldade na parte de venda, na parte de vendedores, processo de venda, que hoje o mais difícil dentro de um e-commerce, de uma loja online, principalmente quem trabalha com vendas, o nosso caso, o que acontece? A gente sempre vendeu legal por site e Mercado Livre. Quando eu falo legal é pouco, para ser sincero, mas o nosso foco foi pelo WhatsApp. Então imagina só a gente conseguir controlar 2, 3 vendedores pelo WhatsApp, atendendo cliente, leads o tempo todo, entrando. Como é que cria um processo para essa turma? O cara está em casa, o cara às vezes está no sofá, na cama, trabalhando, tanto com o telefone, com o computador, o cara consegue trabalhar em qualquer lugar. Mas e como é que consegue controlar? A não controlar, mas impor um processo para quem trabalha dessa maneira. Então, cara, foi muita dificuldade, tanto que chegou um ponto que a gente enxugou a empresa, que eu falei, Rafa, cuida da logística, que eu vou cuidar da venda. Eu vou me virar nos 30 e eu vou cuidar da venda. Não sei como a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, mas nós vamos dar jeito de fazer o negócio acontecer. Então, cara, durante 6 meses, eu acho, ficou ele na logística e eu na venda.
Então eu tinha a imobiliária, tinha tudo acontecendo e ainda estava lá no WhatsApp, respondendo leads, respondendo os clientes. E eu vendia um sanitário, como eu vendo um apartamento, para mim, por mais que são valores diferentes, para mim a mesma coisa, venda é vendas. Mesmo se for um vaso sanitário, se for um apartamento do milhão, né? Então, cara, a gente ficou naquela dificuldade e tal. E aí, pô, quando a gente viu que, graças a Deus, a gente conseguiu resolver sobre margem, sobre realmente ter os custos da empresa, né? A gente, graças a Deus, a gente tem uma pessoa ao lado da empresa aí que é um dos nossos fornecedores, que ajudou muito e ajuda a gente até hoje. Então é uma pessoa que alertou e abriu muitos olhos nossos para certas coisas que, cara, que nem eu falei, a Pioneiro Imóveis, ela não é... a imobiliária hoje eu tento transformar a imobiliária numa empresa, sabe? E estou conseguindo, graças a Deus. Mas a imobiliária não funciona como uma empresa, é difícil. Então hoje uma empresa como funciona? É nota fiscal, é salário, é logística, é entrega, é venda. Olha, deve ter uns 50 setores diferentes dentro da empresa que a gente não consegue citar tudo agora porque não vem nenhum nome na cabeça. Então é uma coisa complicada, sabe? Então nesse momento quando a gente viu que estava bem, quando a gente enxugou, aí a gente, pô, vamos de novo tentar um novo processo de trazer novas pessoas para dentro da empresa, criar novos métodos. E aí, cara, a gente foi indo mais 1 ano, 2 dessa maneira, e com pessoas trabalhando em casa, e a gente tentando, até fazia reunião 1, 2 vezes por mês aqui no escritório, mas não era o jeito que a gente gostava, assim, sabe? Era o que a gente dava pro momento, sempre costumo, né? Às vezes a gente quer fazer muito, muito, muito perfeito, mas, cara, a gente não faz nada. Ah, quando eu tiver um carro tal, eu vou fazer tal coisa. Quando eu tiver, sei lá, quando eu tiver dinheiro para isso, eu vou investir naquilo para dar certo. Cara, faz com o que você tem. Com as ferramentas que tu tem nesse momento, faz. Porque é mais fácil, é melhor tu fazer mal feito, mas tu tentar fazer, tu tentar aprender e corrigir os teus erros, do que esperar o momento certo, que muitas das vezes o momento certo não vai chegar. Então, acho que essa frase é muito Pioneiro Web, a história da Pioneiro Web. Cara, a gente foi fazendo e faz até hoje com as ferramentas que a gente tem, sabe? Não é mais nada do que isso. Então, cara, foi muito trancos e barrancos. A gente teve muito prejuízo no decorrer do caminho. Hoje a gente chega num faturamento médio aí de 250, 300 mil por mês ao longo dos meses. Então, pô, estamos num número legal, queremos crescer, a gente vem importando. Mas, cara, para chegar até aqui, vou te falar, viu? Acho que teve muita dor de cabeça, muito prejuízo, muitos erros. Que, cara, errar é humano e a gente precisa acertar de alguma maneira. Para acertar de alguma maneira, a gente tem que errar, né? Porque não tem como só acertar, vamos dizer assim, né? Então, acho que foi isso que foi acontecendo com o decorrer do caminho para a gente chegar até aqui. Essa nova fase de importação, né, Rafa? A gente vem aprendendo muita coisa. Sim. Sabe? Entendendo um pouco mais, tentando fazer parte do processo do início ao fim. Eu tenho planos aí de a gente ir para a China esse ano ainda, se Deus quiser. Se não for esse ano, máximo no início do ano que vem a gente está indo, para que a gente consiga buscar novos fornecedores, abrir mercado, novos produtos. Hoje a gente tem uma pretensão aí de crescimento muito grande dentro da empresa, embora a gente vive um cenário de dificuldade de logística, dificuldade em pessoas, principalmente parte de operação da logística e entregas e setor de não do faturamento, me fugiu o nome agora, expedição, desculpa. Então, é muito difícil. A gente sabe que, cara, quem trabalha, eu tiro o chapéu pro cara que é dono de uma transportadora, principalmente transportadoras que fazem, pega aqui, leva ali, passa de um caminhão pro outro, enfim, tem toda essa logística. Que, cara, para nós a gente já erra tirando de um galpão só para levar pro cliente, tu imagina tirar de um galpão só e ter que passar em 10 galpão, trocar de caminhão e coisa arada. Eu admiro muito porque ter a gestão disso e ter a gestão de pessoas para isso não tá sendo fácil. Mas a gente sempre costuma dizer que desistir não é uma opção. Então a gente tá ali relutando, tentando melhorar e assim por diante, né?
Mas teve muita dificuldade, teve muita história aí que a gente pode contar e trazer para vocês nos próximos, que são histórias engraçadas, são acontecimentos que a gente viveu na pele e vive até hoje, né, Rafa? Com certeza, com certeza. Entregas, como a gente trabalha com um pagamento na entrega, isso quebra muito o galho com clientes desconfiados, principalmente porque hoje comprar na internet é complicado diante a tantas fraudes, né? Então isso foi algo que para nós quebrou uma objeção dos clientes, mas mesmo assim ainda a gente sofre com esse desafio de clientes que às vezes ficam desconfiados. Graças a Deus hoje a gente tem uma conta de Instagram muito bem recheada com bastante conteúdo, mostramos o nosso rosto para cada vez trazer mais credibilidade para a empresa, site pronto, uma equipe de marketing por trás que faz um grande trabalho. Então são coisas que a gente faz para agregar e levar para o cliente essa credibilidade, essa confiança, essa segurança, para que ele olhe para essa empresa e fale, opa, eu vou comprar, porque além de eu pagar na entrega, eu sei que eu vou ter um suporte por trás, eu vou ter um pós-venda por trás, que é algo que a gente preza muito, principalmente trabalhando com vaso sanitário. A gente sabe que cerâmica é algo complicado de trabalhar, de entregar, de transportar. Então, a gente, graças a Deus, faz um pós-venda completíssimo, tanto que a gente até brinca, a gente fala, pô, a gente é 5 estrelas. No Google, nossa avaliação está em 5 estrelas. Então, tudo isso é bom, é gratificante, porque a gente sabe que tudo isso vem a partir de um trabalho que a gente faz nos bastidores, de querer melhorar, de querer trazer essas ferramentas não só para nós, quanto para os nossos clientes. Então, assim, são muitas coisas por trás que a gente pode contar para vocês, que realmente eu acho que qualquer empreendedor vai sentir na pele, vai enxergar o empreendedor na gente, falar, opa, a nossa empresa é assim, eu já passei por isso. Porque, cara, hoje no Brasil não é fácil a gente gerenciar pessoas, principalmente trabalhar com o tributo brasileiro, que hoje encarece muito a empresa. Então, diante a tantos faturamentos, tantos berimbolos, digamos assim, de perder vendedor, de perder funcionário, perder para a concorrência, tudo isso faz com que a gente queira melhorar em alguma coisa, porque a gente sempre, apesar de tudo que a gente já fez, a gente sempre olha e fala, onde que a gente pode melhorar? Onde vamos melhorar? Hoje a gente precisa cuidar um pouco mais do atendimento, hoje a gente precisa cuidar um pouco mais da parte de realizar os pedidos da forma correta, faturamento, impostos, tudo isso é um olhar com cuidado. Então, é bom a gente estar aí nessa pressão, como o meu sócio, irmão, amigo Robson diz, pressão é um privilégio, e a gente está aí dando a cara a tapa, fazendo acontecer, e se Deus quiser, daqui pra frente é só pra cima, se Deus quiser. E acho que é um pouco da nossa história, e muita dificuldade que a gente quer tentar trazer um pouco mais assim para vocês, até em vídeos mais curtos, falar sobre a dificuldade às vezes no atendimento, em pequenos processos dentro da empresa que hoje a gente tenta reunião toda segunda e sexta, toda a gente sabe que na teoria tudo é muito fácil, muito na hora da praticidade de fazer, às vezes acontece um imprevisto, às vezes eu tenho um compromisso, às vezes isso, às vezes aquilo. Então hoje a gente vive uma era de processos realmente. Eu acho que toda empresa passa por isso. E como nós, então a gente vem tentando melhorar e mudar, sabe? Ver o que a gente pode estar fazendo para que isso funcione. Mas a gente quer compartilhar um pouco mais com vocês essas coisas porque pessoas que inspiraram a vir para esse mundo, principalmente hoje, parte aí dos os guri, né? São dois homens, mas o pessoal da Growth ali que fez a venda da empresa, Fernando e Eduardo. Então, com as dificuldades deles hoje, trazendo isso para o mundo da internet, cara, eu me vejo no lugar deles, sabe? Eu passo por situações hoje que eles passaram lá atrás. Então, pô, eu vejo o quanto é legal tu transmitir isso para as pessoas.
E não importa se a gente alcança uma, duas, 10, 1 milhão de pessoas. Se a gente fazer diferença em uma pessoa só, acho que já valeu a pena todo esse cenário, tudo isso que a gente está tentando montar e trazer para as redes sociais, sabe? Para a internet. E é um jeito novo que a gente está tentando também, é isso mesmo. Nem o Rafa falou, a gente tem que colocar o cara a cara a tapa e fazer acontecer. Mas gratidão para quem assistiu esse vídeo. E vamos lá, que tem muita história boa pela frente. A gente vai trazer daqui a pouco, quem sabe, situações de entrega, situações de pedido, até de coisas engraçadas que acontecem no nosso dia a dia aí. Porque também não é só dificuldade, tem muita história engraçada para contar. E tamo junto, galera. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês gostaram. Se inscreva-se no nosso canal e tamo junto. Um abração. Tamo junto, pessoal. Fica um abraço aqui. Obrigado por estarem com nós até o final. Isso para nós, como falou o meu irmão Robson, é gratificante. Se mudar a vida de uma pessoa para nós, isso tudo aqui já valeu a pena. Todo o suor, todo o tempo dado para isso. E somente agradecer, se inscreva na nossa página, se puder siga o nosso Instagram, Pioneiro Web. Temos um grupo pioneiro, na verdade, que faz parte dessa área de imobiliária, que no caso o Robson que administra. E é isso, pessoal, vamos para cima e até a próxima.